Fala, jogadora! Adélia Bristotti aqui, trazendo mais um conteúdo para vocês sobre vida de estudante atleta nos Estados Unidos. O vídeo de hoje, pós-formatura, é para refletir ainda mais um pouco sobre tudo que aconteceu e hoje colocar alguns pontos para considerar se eu teria feito alguma coisa diferente na minha jornada como estudante atleta. Como vocês sabem, eu tive informações muito enganosas quando eu tava para vir para cá. Muita gente quer encher a gente com informações que, enfim, são um pouco distorcidas e para confundir a gente, colocar a gente em caminhos que às vezes não são nem necessários. Mas isso pra mim sempre foi uma das minhas maiores incentivações a criar o canal, pra realmente mostrar como seria a minha experiência de uma maneira assim, bem real mesmo, e falando o que eu passei, o que eu não passei, e enfim. Então, hoje, tendo muito mais noção de tudo que envolve ser estudante atleta nos Estados Unidos, eu resolvi fazer esse vídeo falando o que eu faria diferente. Se hoje eu fosse começar esse processo do zero, conseguir uma bolsa esportiva novamente, se eu teria feito as mesmas coisas, ou então quais são os pontos que eu teria mudado e feito diferente. Estou extremamente grata à minha jornada, à minha experiência até chegar aqui, porque eu acho que mesmo assim, com os trancos e barrancos, eu acabei num lugar fantástico que eu amo, que eu vou levar pra minha vida inteira. Vivi alguns dos momentos mais especiais da minha vida aqui. Então eu realmente acredito que tudo acontece como deve acontecer, independente, enfim, do quanto a gente tem noção ou não no momento em que as coisas estão acontecendo. Mas eu hoje tenho, acho que, uma visão mais ampla da experiência do que eu tinha antes de vir pra cá. E por isso eu vou analisar esses pontos do que eu faria diferente, o que eu acho que teria sido interessante, enfim, ter mudado na minha jornada até aqui. Vem comigo e eu vou te contar esses pontos, vou falar o que eu teria mudado e espero que possa acrescentar na jornada de vocês também. Bora lá! O primeiro ponto que eu teria feito diferente, esse é um ponto um pouco polêmico para algumas pessoas, mas eu teria ido para uma junior college antes de vir para uma faculdade de 4 anos, que no meu caso foi na Liga da NAIA. Mas o que acontece sobre junior college? Muita gente diz que vale a pena pelo lado da experiência, você ganha mais experiência. Outras pessoas dizem que não vale a pena caso você tenha uma proposta já em algum lugar, em uma faculdade de 4 anos. Por que não valeria a pena nesse caso? Porque se você vai para junior college, você vai passar 2 anos ali e depois vai ter que transferir. Então, basicamente, você vai reiniciar o processo de estudante atleta. Você vai ter que buscar uma nova faculdade, uma nova bolsa, vai ter que fazer uma mudança. Então, isso envolve vários trâmites que muita gente pensa que, se você já tem uma oportunidade de 4 anos garantida, é melhor pegar aquela oportunidade. Na minha opinião, mesmo não tendo vivido uma experiência de junior college, eu considero que existem muitas vantagens mesmo assim de ir para uma junior college. Começando pela experiência, então vir para cá numa faculdade de 4 anos é muito chocante no começo. Você acha que assim, nossa, mesmo se eu demonstrar o melhor trabalho do mundo, ter muito talento, muita dedicação, eu vou estrear no time. Mas geralmente não é assim. Então você chega e leva um choque porque geralmente os times são maiores. Geralmente a sua experiência vai ser levada em consideração, então mesmo demonstrando certo talento, você vai ter que passar ali por um período de, enfim, se adaptar, de conhecer o campeonato. Então eu penso que ir para uma junior college antes de vir para uma faculdade de 4 anos pode ajudar muito nessa questão de experiência. Eu acho que a pessoa geralmente vai ter mais espaço para jogar, para se adaptar ao futebol dos Estados Unidos e realmente criar uma experiência ali para depois chegar numa faculdade de 4 anos e já ser levada mais a sério, ter um pouco mais de moral. Então eu senti muito que isso assim faltou para mim, que eu teria curtido mais ir primeiro para uma junior college para realmente viver uma experiência intensa de campeonato e conseguir depois transferir para outra faculdade e enfim, ter mais tempo de jogo, viver mais a experiência de jogar constantemente no campeonato. Eu acho que vindo direto para uma faculdade de 4 anos foi muito difícil passar por todo esse período de adaptação. Sem mencionar que a adaptação ela também pode ser considerada em outros sentidos, né? Indo para uma junior college, você vai ter uma faculdade pequena, vai poder se adaptar. No meu caso, eu não senti tanto isso, porque a minha faculdade aqui, mesmo de 4 anos, também era um local pequeno, uma comunidade muito, assim, acolhedora e que estava sempre junto, então eu não passei por problemas de adaptação nesse sentido. Mas muita gente que vai direto para uma faculdade de 4 anos, às vezes vai sentir falta disso, porque numa junior college, que vai ser mais parecida com onde eu estava, você não vai experienciar isso em faculdades maiores, que às vezes tem 10 mil ou um pouco mais de alunos. Então eu também acho que nesse quesito de adaptação é uma coisa a ser levada em consideração. Muita gente também vê como um dos maiores empecilhos da junior college o fato de ter que se mudar. Mas eu também vejo isso como positivo. Por mais que se mudar seja um trâmite, uma burocracia sempre, eu acho que às vezes ir para uma junior college também vai te dar a experiência de morar em lugares diferentes, de morar em regiões diferentes. Então, às vezes você vai numa junior college na Califórnia, depois vai para um college lá em Nova York, então vai ter a experiência de viver nos dois lados dos Estados Unidos.
Tem gente que vai achar isso negativo, mas eu acho que eu teria curtido isso também. Segundo ponto que eu teria feito diferente, um ponto mais pro lado acadêmico agora, eu teria feito o meu estágio antes. A maioria dos cursos aqui nos Estados Unidos vai exigir que você faça um estágio. E muita gente faz esse estágio dentro da universidade, então pra, enfim, não ter a dificuldade de ter que se locomover ou ir para outro lugar. Eu cheguei a fazer um estágio no campeonato de basquete, como eu registrei aqui no canal. Quem não assistiu, eu vou deixar o link na descrição para assistir o vlog desse estágio. Mas aquele estágio acabou não considerando pro meu estágio completo, porque ele tinha 80 horas e eu precisava de 120 horas de estágio. Então eu acabei deixando esse estágio de 120 horas mais pro final. E eu gostaria de ter feito ele antes, porque eu acho que eu poderia ter tirado mais tempo para buscar esse estágio, para talvez fazer ele presencialmente, talvez fazer em algum dos verões que eu fiquei aqui. E eu acho que como eu acabei deixando um pouco pro final, foi uma coisa meio corrida. Não significa que eu não gostei do estágio que eu fiz, mas eu acabei tendo que fazer ele online, então acabou me ajudando muito o formato ser online, mas não foi tipo assim, nossa, o estágio que eu sempre sonhei, que eu acho que teria agregado tanto à minha vida. Agregou em vários sentidos, mas eu, se pudesse voltar no tempo, teria feito isso diferente. Outra questão de fazer o estágio antes é pra te não se complicar no final. Muita gente acaba deixando pro final e depois fica complicado, acaba tendo que fazer o estágio depois que a faculdade acaba e aí não consegue tirar o diploma por causa disso. Então a minha recomendação é sempre fazer o estágio o quanto antes possível. O terceiro e último ponto que eu faria diferente, eu acho que esse é o que mais assim, que eu sinto mesmo e me dói no coração, mas é que eu teria jogado a liga semiprofissional no verão. Quando eu vim pra cá, isso era uma coisa certa pra mim, que eu faria. Mas em cada verão alguma coisa foi acontecendo e eu acabei não conseguindo conquistar isso. Então no primeiro verão que eu tive aqui, eu precisei ficar trabalhando as 40 horas semanais, porque eu precisava fazer ali uma reserva de dinheiro pra ficar nos Estados Unidos. Não me arrependo, porque eu realmente precisava ter feito isso, então não foi nada assim, nossa, deixei de jogar a liga profissional pra fazer alguma coisa que eu não deveria ter feito, sabe? Foram todos os motivos que são bem relevantes, mas infelizmente precisei fazer isso, não consegui nesse primeiro momento jogar a liga semiprofissional. Eu até naquele momento achava que eu não tinha experiência suficiente, mas se isso for o seu motivo, elimine, porque isso não é motivo pra não tentar. Eu acho que todo mundo que chega aqui tem que tentar jogar a liga semiprofissional se tiver a oportunidade, mas infelizmente por eu precisar trabalhar, eu não consegui jogar naquele primeiro verão. No segundo verão que eu tive aqui nos Estados Unidos, eu precisei ir pro Brasil, porque já fazia mais de 2 anos que eu não via a minha família, porque eu precisei sair do Brasil durante o Covid. Então, pra mim, emocionalmente, eu precisava ir pro Brasil naquele momento, sabe? Então, passei parte do verão aqui trabalhando, que eu também precisava novamente. Depois passei o restante do verão no Brasil e, como eu falei anteriormente, outro motivo que foi relevante pra mim, que eu não me arrependo, era algo que eu precisava no momento, mas aí acabei não conseguindo jogar a liga semiprofissional novamente. E esse verão eu queria muito jogar a liga profissional, eu pensava, nossa, é agora que eu vou jogar, porque eu já tava com mais experiência, com mais contatos também pra conseguir isso, mas quando eu decidi me formar, eu tive que tomar a decisão sobre o OPT, que inclusive, pra quem não sabe sobre o OPT, o vídeo anterior aqui do canal foi falando sobre isso e sobre opções de ficar nos Estados Unidos, o link também estará aqui na descrição. Mas quando eu coloquei na balança sobre eu fazer ou não o OPT, eu achei que os gastos do OPT não valeriam a pena para estender o meu tempo aqui nos Estados Unidos, para me permitir jogar a liga profissional. Então eu decidi que entre fazer aquele gasto só para ficar aqui para jogar a liga profissional e ir para o Brasil e tentar outras oportunidades, valeria mais a pena ir para o Brasil. Então foi uma questão de colocar as coisas na balança. E como eu falei antes, outro motivo relevante, não me arrependo, mas que dói um pouco no meu coração, porque realmente era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer e que infelizmente não deu certo. Acho que tudo isso, porém, são aprendizados da vida, porque às vezes a gente quer abraçar o mundo, quer fazer tudo, e não é sempre que a gente vai conseguir todas as oportunidades, vai conseguir dar conta de tudo. Nos momentos que eu precisei tomar certas decisões, eu tomei e priorizei o que eu precisava naquele momento, e isso tudo vai conduzindo a gente para um ponto da jornada em que a gente precisa estar, e o meu momento agora é de buscar essas outras oportunidades. Então eu sei que tudo isso me levou essas escolhas me levaram a tudo isso. Então eu espero que enfim, que sirva de aprendizado e um aprendizado até mesmo de paciência e de resiliência para reconhecer que às vezes a gente não pode ficar assim mastigando o que não aconteceu e sim valorizando as nossas escolhas e entender que elas foram necessárias em determinados momentos. Eu falei no início, então eu acredito fielmente, as coisas acontecem exatamente como elas têm que acontecer. Se eu tivesse mais experiência iniciando uma jornada como estudante atleta,
eu faria esses detalhes diferentes, mas não significa que eu não agradeço pela minha jornada. Eu sei que a minha jornada foi perfeita da maneira que ela precisava ser, mas se eu fosse dar esses conselhos para outras pessoas iniciando o processo hoje, eu falaria essas 3 coisas, esses 3 pontos, porque eu acho que são coisas que eu poderia ter valorizado mais, mas infelizmente não, a minha organização e tudo que aconteceu na minha vida não me direcionaram a isso. Enfim, galera, eu espero que esse vídeo possa ser útil. Se você tá para vir para os Estados Unidos, deixa aí os seus pensamentos sobre esse tipo de escolha. Se você já veio para os Estados Unidos, fez Junior College, não fez Junior College, ou jogou na liga semi-profissional ou não jogou, deixa aí também sua experiência para ajudar outros estudantes atletas a tomarem esse tipo de decisão e pra gente compartilhar também experiências aqui nos Estados Unidos e agregar as informações sobre esse tipo de assunto para ajudar mais pessoas que tenham interesse de vir. Espero que tenham curtido o vídeo, não esqueçam de deixar aquele like para ajudar o Fala Jogadora a crescer cada vez mais. Ativem o sininho para receber notificação quando novos vídeos saírem e se inscrevam no canal. Se já forem inscritos no canal, enviem para alguém que possa curtir o Fala Jogadora e isso com certeza vai fazer a diferença para mim. Enfim, galera, até lá, nós nos vemos na próxima e falou!